As reflexões que eu trago hoje foram suscitadas por uma frase, quando a gente olhava parte da biografia do Chico, por uma frase que a madrinha dele sempre dizia a ele quando ela presenciava algum fenômeno mediúnico. Ela dizia: esse menino tem o diabo no corpo. É uma expressão muito comum, né? Usada para definir manifestação de espíritos inferiores que assediam as pessoas de um modo geral e aos médiuns de uma maneira bem peculiar. Não era este o caso do Chico, porque o fenômeno que ele relatava para a madrinha era que ele via e ouvia a mãe dele, é que ele via os amigos de luz. Mas os espíritos maus, os espíritos trevosos, eles estão por toda parte. Por isso que o apóstolo Paulo disse: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? E na doutrina nós aprendemos que essa nuvem de testemunha, esses espíritos, não estão só observando, eles estão também atuando em nosso pensamento. Então, os espíritos maus, eles podem influenciar a gente pelo pensamento ou até uma influência mais forte, que mais parece uma possessão, dando a ideia de que o espírito fez um apoderamento do corpo de alguém. E nós dizemos, então, a gente escuta vários relatos, vários de vocês já vieram aqui dizer isso. Olha, eu estou aqui pedindo orações por fulano, ele tem reações terríveis, ele muda totalmente, é como se de repente ele fosse outra pessoa. Então essa é uma queixa muito comum. Na verdade, todos nós estamos em sintonia com mentes encarnadas e desencarnadas que pensam, sentem e agem conforme o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós agimos. Então, a Bíblia fala da possessão. A madrinha disse, parece que ele tem o diabo no corpo, como se o diabo tivesse possuído o corpo dele, mas a palavra correta que nós estudamos é subjugação, que é um envolvimento tão poderoso que um espírito pode fazer com alguém que paralisa a vontade desta pessoa. E ela faz coisas, às vezes, de modo inconsciente, ela faz coisas que não fazem parte da vontade dela. Então vamos ver qual é a passagem bíblica que relata sobre isso. Está no Evangelho de Marcos, está em três evangelistas, mas a gente pegou o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E eu vou contar a passagem, ela está mais ou menos em linguagem coloquial, para não ficar muito chato, mas eu preciso da atenção de vocês para os detalhes desta passagem, tá? A situação é a seguinte: vocês devem se lembrar quando Jesus vinha de Cafarnaum pelo mar, teve uma tempestade enorme. Os discípulos ficaram apavorados e pedindo a Jesus que acalmasse o mar, que acalmasse as ondas. E Jesus acalma e eles chegam então numa região chamada Gadara. Lá nesta cidade Gadara, Jesus encontra um homem nu que morava no cemitério e que era possuído por um espírito imundo. Ele trazia nos pulsos correntes que ele mesmo havia arrebentado, tamanha força que ele tinha. Ele soltava urros que assustavam as pessoas, ele espalhava medo para todo mundo, terror para todo mundo, e ninguém conseguia segurar aquele homem. E ele estava todo machucado porque ele mesmo se feria com pedras.
E assim que ele viu Jesus chegando, ele corre até Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz: sai deste homem, espírito imundo. E o espírito reage e grita: o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que você tem com a minha vida, né? É como se ele te perguntasse. Não me atormentes. E Jesus, calmamente, pergunta: qual é o seu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas não me mande para fora desta província. Não me tire daqui, era o que o espírito imundo pedia. E ao lado passava um rebanho, uma manada. O coletivo correto é vara, né? Um conjunto de porcos. E os demônios pediram a Jesus que os mandassem para aqueles porcos. E todos os demônios pediram a Jesus para mandá-los para os porcos. E Jesus falou: tudo bem, pode ir para os porcos. E saindo, então, daquele homem, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada desesperada, possuída pelos demônios, ela corre por um despenhadeiro e cai no mar, cai no precipício. Os cuidadores dos porcos ficaram indignados e foram olhar o que tinha acontecido. E as pessoas contaram para eles o que havia acontecido e eles saíram espalhando aquele acontecimento pelos campos e pelas cidades. E nas cidades todo mundo então vai para lá, para este local, para ver o que havia acontecido. E quando todo mundo chegou para ver, o ex-endemoniado, o homem que estava nu, que estava no cemitério, que estava assim assado, ele já estava calmamente assentado e vestido perto de Jesus e em perfeito juízo. A cura do homem e o sacrifício dos porcos causaram muita apreensão em todas aquelas pessoas, em todos os moradores. Eles ficaram com muito medo daquela situação e pediram a Jesus para ir embora, que não ficasse ali naquela região. Jesus tinha acabado de chegar. Expulsou o demônio de um espírito, de uma vítima, e as pessoas, quando viram o prejuízo que Jesus havia causado por jogar 2.000 porcos no mar, então pediram para Jesus ir embora. E Jesus vai. Mas quando Jesus está saindo, o ex-obsediado diz: me deixa ir com o Senhor. Eu quero te acompanhar. E Jesus fala: não. Vá para a sua casa. Vá para os teus. E anuncia a eles as grandes coisas que o Senhor te fez. Anuncia a eles que a misericórdia divina te alcançou. E ele então faz isso e começa a anunciar o evangelho de Jesus como o primeiro missionário, o primeiro discípulo daquela região de Gadara. E ele começou a anunciar por toda a Decápole. Decápole. A própria palavra já indica, né? Deca, campeão, foi campeão quantas vezes? Oi? 10 vezes. E poli vem de polis, que significa cidade. Decápole era o nome que recebia um conjunto de 10 cidades localizadas tanto de um lado do Rio Jordão como de outro, pertencendo à Síria e à Judéia. Entre essas Decápolis, né? Entre essas cidades da Decápole, tinha Damasco, que vocês já conhecem, porque foi para onde Paulo se dirigia para perseguir os cristãos, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. E Damasco era uma cidade da Síria,
que fazia parte da Decápole. Então, nessa narrativa, nós vamos encontrar 9 informações preciosíssimas para as pessoas que querem entender como lidar com o processo obsessivo. Para as pessoas que querem entender como lidar com as perseguições espirituais. Mas antes, nós vamos nos ater um pouquinho mais no relato bíblico. Não se sabe ao certo onde essa cura desse endemoniado aconteceu. São várias traduções bíblicas. Num evangelho você escuta que foi em Gadara, no outro você lê que foi em Gerasa, no outro que foi em Gedara. Então a gente não sabe, todas essas cidades fazem parte da Decápole, né? Mas não se sabe onde aconteceu. O que se sabe é que a cena foi como uma cena de um filme de terror. Jesus chega, aquele endemoniado assustador, e Jesus pratica como que um exorcismo ao expulsar 2.000 demônios. 2.000 demônios, que era a turma toda que estava ali. Então, diante dessa narrativa, é claro que nós devemos nos perguntar se é possível acreditar que Jesus era um predador da natureza, matando 2.000 porcos, causando prejuízo aos proprietários e poluindo o rio de jogar 2.000 cadáveres de porco no rio. A gente consegue imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa? Alguém consegue? Obrigada. Então, esta cidade que Jesus visitava em missão para levar o evangelho, ela era considerada um local de pagãos, Marcos escreve, pagãos, Lucas escreve, pagãos impuros e incrédulos. Assim, o evangelista define aquela comunidade que todos eram muito parecidos. A palavra pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. No judaísmo, pagão era aquele que não tinha a crença dos judeus que Moisés já havia ensinado sobre a existência de um Deus único e vários outros preceitos que estão no Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então, eles eram pagãos porque eles não estudavam o Torá, porque eles não praticavam o judaísmo. No catolicismo, é considerado pagão aquelas pessoas que não são batizadas. Eu sou pagã para eles, que eu não fui batizada nos moldes dos ritos da Igreja Católica. Então, e também eles não tinham crença em Deus como os judeus e em nenhum Deus, porque eles eram ateus. Então, esse povo que não fazia parte do judaísmo era chamado de gentios. Tanto é que o apóstolo Paulo vai aos gentios, quer dizer, ele vai levar a palavra de Jesus para aqueles que não a conheciam. Ele vai levar a ideia de um Deus para aqueles que não conheciam Moisés também. Então, aquele povo era pagão, impuro e incrédulo. Porque eles não eram judeus, eles eram gregos, eles eram politeístas. Então, nas narrativas, todos os evangelistas preservam o fato de que aquele homem era possuído pelas forças do mal, que a Bíblia chama de demônio, e ele prostra-se diante de Jesus. Significa, então, que ele, mesmo com toda a sua inferioridade, ele reconhecia a superioridade do mestre. Outra coisa que não tem a menor dúvida é a cura aconteceu. Mas os estudiosos estranharam muito o fato porque Gadara, para onde os porquinhos estavam pastando, Gadara, onde Jesus curou o endemoniado,
Gadara fica a 50 quilômetros do mar. E se a cidade não foi Gadara, foi Gerasa ou Gedara, ela fica a 8 quilômetros do mar. Então é impossível que os porcos conseguissem correr todo esse percurso e cair no precipício no mar. Porque nos causa estranheza isto. Eu fiquei imaginando, eles saíram correndo. As pessoas estavam naquele local da cura. Elas viram a corrida do ponto de partida. Elas não viram o ponto de chegada porque a Bíblia não relata que saiu todo mundo correndo atrás dos porquinhos. Apenas os porcos. Então as pessoas estavam no ponto de partida e a chegada é impossível saber o que tinha acontecido com os porcos, se eles caíram no mar ou não. Então, outra coisa, Kardec até levanta essa possibilidade. Seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal inspirava horror, onde ele não tinha nenhuma utilidade para a alimentação. Judeus não comem carne de porco. Aprendi isso a duras penas. Logo que casei, recebi uma judia e servi costelinha com quiabo. Não como costelinha, não como porco, eu não tinha mais nada. Minha filha, você come peixe? Como? Ligar para o restaurante. E eu falei, judia até hoje não come carne de porco. Vem para Minas Gerais, eu queria dar uma comida mineira, né? Morava em Belém do Pará. Então, os judeus até hoje não consomem a carne de porco. E não haveria, então, ninguém criando uma criação tão extensa de porcos, que era considerado um animal impuro, era um animal que vivia na sujeira, se alimentando de lavagem, de lixo, né? É como se você estivesse criando uma criação de barata, ou algo pior. Então, mas esse argumento ele é um pouco incompleto, porque a cidade de Gadara, ela foi conquistada por um grande general grego, Alexandre o Grande. Então, o povo daquela região era todo grego. E os gregos não tinham nenhuma restrição à carne de porco. E eles eram bons comerciantes, eles também criavam porcos para vender para os romanos. Então, os teólogos consideraram, diante dessas informações, que o porco era considerado um animal imundo, por isso que não era consumido, diante da informação da distância que aquilo estava do mar, não tinha como os porquinhos caírem no precipício, já que todo mundo estava então pensando que Jesus tinha permitido que os espíritos entrassem nos porcos e os jogassem no mar, né? Então, os teólogos consideraram e consideram até hoje a hipótese de que este evangelho, como vários outros, podem ter sofrido o que eles chamam de enxertia, que existe na Bíblia. Enxertias são textos acrescentados ao longo dos séculos, segundo a crença do copiador do texto, segundo a crença dos tradutores. Às vezes um tradutor pensava assim, não estou gostando dessa passagem desse jeito, eu vou mudá-la. E mudava, ao bel prazer. Então, ao longo dos séculos, o texto bíblico passando de mãos em mãos, a Escritura como suprema verdade, a Bíblia como suprema verdade, fica comprometida por causa das várias enxertias. E nós, espíritas, temos uma literatura muito boa a respeito dessas enxertias, porque só mesmo tentando encontrar o verdadeiro evangelho de Jesus é que nós vamos entendê-lo, é que nós vamos compreendê-lo, e é onde cabem os fenômenos mediúnicos, onde cabe toda a verdade que os espíritos nos trouxeram. As verdades que os espíritos nos trouxeram
Não cabe em alegoria, não cabe em enxertia, não cabe em nada. Cabe no Evangelho de Jesus puro e simples. Então, nós estudamos muito essas enxertias. Mas eu encontrei uma frase sensacional, foi num professor, filósofo católico, muito midiático, muito conhecido, que é o Mário Sérgio Cortella. Quem já viu o trabalho dele, levanta só o braço para eu ver. Ele é sensacional, né? E ele traz para o arrepio dos fundamentalistas, aquelas pessoas que acreditam na Bíblia, na palavra, né, ao pé da letra, né? Ele traz uma frase que ele fala que é uma das mais inteligentes vindas de um religioso. Ele fala que o Papa Bento XVI disse: nem tudo que é verdade está na Bíblia. Nem toda a verdade está na Bíblia. E nem tudo que está na Bíblia é verdade. Perceberam que são três coisas diferentes? Então, os teólogos sabem das enxertias, né? E a explicação para essa enxertia, onde que eles arrumaram, então, que Jesus jogou espírito no porquinho e jogou porquinho no mar? Onde que... Márcia me perguntou, você pode falar segunda-feira que vem o tempo todo? Posso, Márcia, eu estou com um tema até bem complexo. Ela falou, você vai falar de quê? Eu falei, que Jesus jogou porquinho no precipício. Ela falou, que passagem é essa, Célia? Que Jesus jogou porquinho? Julgou, você vai ver que julgou. Obsedados de Gadara, Márcia. Não, depois ela reconheceu. Ela não reconheceu, foi a maneira brincalhona que eu me referi ao texto, né? Então, eu pesquisei muito para descobrir onde que eles arrumaram essa história. Vejam que incrível. Quer dizer, espero que achem incrível. A explicação para essa enxertia era a situação de política opressora que aquele povo, que os judeus viviam. A Decápole, as 10 cidades, eram comandadas por uma parte do exército romano chamado 15ª Legião. Legião. Olha a palavra aí, 15ª Legião. Legião é uma parte do exército do Império Romano que possui 6.000 soldados, cada legião. Esses soldados eram extremamente cruéis, maltratavam todos os judeus que se revoltassem, eram tidos pelos judeus como verdadeiros demônios. Os judeus enxergavam a 15ª Legião como verdadeiros demônios. Vamos seguir. Então, assim como a tropa romana chegava aos milhares, causando destruição e morte, eles então compararam, né, com uma manada de porcos causando destruição e morte, e morrendo, né? Então, qual que foi a verdade? Há uma história registrada, há um fato registrado na história geral que a gente estuda, e não na Bíblia, que a legião romana, a 15ª Legião, uma certa época, invadiu Gerasa, os habitantes perseguidos fugiram para Gadara, foram perseguidos pelos soldados até os alcançarem. Quando alcançaram aqueles fugitivos, eles mataram os fugitivos e jogaram no mar. Percebem? A legião romana matou habitantes revoltosos e jogou no mar. Cada legião, essa era a 15ª Legião. Cada legião tinha uma bandeira com um estandarte, e nesse estandarte uma espécie de mascote. Sabem qual era o mascote, o animalzinho que estava na bandeira da 15ª Legião? Um javali, um porquinho. Então, o que eles fizeram? Os estudiosos acreditam que eles pegaram este fato cruel da história, enxertaram na Bíblia, colocaram
nos porcos empurrados para o precipício, para deixar grafado, para deixar registrado o sentimento de raiva que eles tinham em relação ao Império Romano, pela crueldade que eles usavam para manter o domínio sobre os judeus. Olha o que eles misturaram, né? O que com que. Aí eu continuei a minha pesquisa, que eu estava me deliciando cada vez mais, eu adoro estudar a Bíblia. Eu continuei a pesquisa e encontro um padre, me perdoem, sabe quando vocês estão pesquisando uma coisa na internet, acha interessante, faz anotações, e depois você volta para um detalhe, você não acha mais aquele texto em lugar nenhum na sua vida? Eu voltei para saber o nome do padre e não encontrei, mas se alguém quiser, eu posso depois, com mais tempo, procurar. Um padre disse o seguinte, olha o que um padre estudioso, teólogo, disse. Os pagãos, o povo lá de Gadara, pede a Jesus que vá embora do seu território. Os pagãos pediram porque eles não queriam conviver com a mudança que Jesus traria para a vida deles ao mostrar o evangelho, ao mostrar as leis. Olha o padre. Os espíritos impuros não querem... O padre já não chama mais de demônio, vocês estão percebendo? Já estão dando a terminologia correta. Os espíritos impuros não querem sair da região. Mas os habitantes pedem a Jesus que saia. Eles preferem continuar escravizados pelos romanos, escravizados pelo poder do mal, do que receber a boa nova que Jesus trazia. Essa é uma característica muito interessante. Nós também somos assim. Nós preferimos continuar escravizados nas nossas emoções negativas, escravizados nos nossos vícios, escravizado nos nossos defeitos, aos nossos defeitos, do que abandonar tudo isso e aderir de corpo e alma o Evangelho de Jesus. Então, esses impuros, eles preferem continuar escravizados ao Império Romano, escravizados ao poder do mal, do que se renderem a Jesus. E pedem a Jesus que vá embora. E o padre diz, são os impuros rejeitando o que era puro. Então, o primeiro aspecto da mediunidade, do estudo da mediunidade que eu queria levantar é esse. O impuro, depois de curado, ele disse, deixe-me entrar na sua barca e te seguir. E Jesus fala com ele, volta para casa. Isto é, volta para sua casa, leva para eles o que te aconteceu e fica aqui nessa comunidade de gentios. Você já está preparado, você já passou pelo processo de mudança, você já abandonou aquelas forças do mal para seguir o evangelho, você já não está mais atrelado ao mal, você já não vive mais no cemitério com os mortos. Então agora você vai começar a ser um missionário e você vai pregar a palavra contando da misericórdia de Jesus e do contato que você teve comigo. Então esta ordem de Jesus pode ser entendida sob o prisma de uma comunidade. Vai lá, conta para a sua comunidade o que aconteceu. Mas nós precisamos entender que o primeiro lugar onde nós devemos dar o nosso testemunho de que estamos tentando, pelo menos, seguir Jesus, qual é o primeiro lugar que a gente tem que dar esse testemunho, gente? Em casa, na família. Então Jesus fala com ele, vai para sua casa. Então ele precisava de voltar para casa, porque olha esse ensinamento, todas as vezes que há numa família alguém sofrendo um processo terrível de perseguição espiritual, isto
a maior parte das vezes, pode significar que toda a família tem algum envolvimento com aquela questão. Todos os familiares podem estar envolvidos com aquela questão. Seja porque é uma questão kármica de um passado, a pessoa reencarna, é uma criancinha linda, 7 anos, 8 anos, 10 anos, é uma criancinha linda, mas foi um espírito que delinquiu muito no passado. E quando os inimigos do passado encontram esse espírito num corpo infantil, mesmo com toda a proteção que a criança tem, eles conseguem muitas das vezes furar aquela barreira protetiva, influenciar as crianças, ou seja, influenciar, às vezes o ódio é tão grande que as forças do bem nem conseguem neutralizar a ação dos espíritos sobre as suas vítimas, ex-algoz do passado, e nem esperam a infância passar. Eles atingem, às vezes o comprometimento é tão grande que eles atingem o espírito ainda na fase infantil, ainda na adolescência. Quando é uma história muito terrível de um karma do passado. Ou então a família delinquiu junto, né? Delinquiu junto com aquela vítima e todos estão ali envolvidos no mesmo processo. Ou então não há passado, é uma vida, atraiu-se uma obsessão pelas atitudes de agora. Existem famílias tão doentes emocionalmente, existem famílias tão disfuncionais, de tanto desequilíbrio, de tanta confusão, de tanta briga, de tanta agressividade, de tantos vícios, que esta família abre as portas para a influência de espíritos inferiores. Então, o Senhor queria que ele voltasse para levar para a casa dele a mensagem de saúde e de libertação para todos os membros da família. Neste caso, quando isso estiver acontecendo, é o culto do Evangelho no lar, é o esforço, o sacrifício de harmonizar os relacionamentos familiares, é a oração, muita oração, e é principalmente a reavaliação dos valores morais para incutir ali, para vivenciar, para viver de acordo com a ética do Evangelho. E aí está a proteção. O mesmo padre que eu citei antes, ele faz uma crítica contundente à religião dele. E é um exemplo a ser seguido, porque nós temos que fazer uma crítica à nossa maneira de vivenciar a nossa religião. Aliás, o padre não faz uma crítica, não é ao catolicismo. Ele faz a crítica a alguns católicos. Só que, pelo que está dizendo aqui, são católicos influentes. Ele diz assim: para nós hoje, esse evangelho questiona o modo de viver a fé e a divisão que existe hoje entre católicos e cristãos. O ultraconservadorismo católico, aquele catolicismo de estudiosos que ainda acreditam no inferno, ainda acreditam no demônio, ainda mantém aquelas práticas mais ligadas à igreja medieval do que uma proposta de uma igreja renovada, como nós estamos vendo nascer, né? E a esses o padre está chamando de ultraconservadoristas. Então ele fala, o ultraconservadorismo católico, ancorando, se baseando ainda na verdade de isso é puro e isso é impuro, de preto no branco, esquece de localizar o cinza ali no meio, né? Que eles têm ganhado força dentro da igreja de hoje.
A igreja de hoje, pela proposta do Papa Francisco, recebe muitos ataques constantemente. Muitos católicos preferem a falsa proteção da barca que conserva do que enfrentar os perigos do mar, enfrentar as mentiras, enfrentar os demônios que ainda andam soltos, pregando a divisão em meio a túmulos dos que não se dão por vencidos. A legião romana continua viva. Há outros possessos que não querem vencer a própria alienação religiosa. A barca da igreja não é um lugar de conservar o que já foi respostas em outros tempos, mas que hoje não é mais. É muita sabedoria, né? Mas que hoje não é mais. Os porcos ainda estão chafurdando no mar de lamas. É preciso atirar ao mar tudo que desune e seguir em frente na busca da paz e no bem para todos. Eu espero que mesmo quando a gente ouve um texto, o entendimento não é o mesmo de quando a gente lê o texto, né? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a lucidez deste padre. Uma mente aberta, uma mente que está acompanhando a evolução do pensamento religioso ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, né? E é isso que me faz acreditar que um dia realmente nós seremos um só pastor. Nós teremos um só pastor e seremos um só rebanho. Não vai ter o rebanho dos católicos, o rebanho dos espíritas, o rebanho dos evangélicos. Vai ser um só rebanho, porque a religião cósmica anunciada por Emmanuel, ela vai prevalecer a qualquer sectarismo, a qualquer separação, assim que nós realmente aprendermos a amar a Jesus, assim que Jesus realmente reinar nos nossos corações, e então quando Jesus reinar em nossos corações, vai ser impossível não olhar outro cristão, ou ateu, ou budista, com os olhos de quem olha um irmão, que realmente vamos, na religião cósmica, entender como irmãos, que nós vamos aprender a olhar dessa forma e a amar dessa forma. Então, a religião do futuro é essa, tudo junto e misturado. Emmanuel analisa, então, estes versículos, ele retira o espírito da letra. Isso é o contrário de ser fundamentalista, né? Ver ao pé da letra, né? Literalista. Literalmente o que está escrito é isso que é. Não, Emmanuel retira o espírito da letra e fala que nesta passagem Jesus está abordando o processo obsessivo que ainda atinge a humanidade, causando sofrimento, perplexidade, dor a muitas famílias. E que o mestre, nessa passagem, ele deixa lições inesquecíveis para essas questões. Então, o segundo ponto das nossas reflexões de aproveitar essa passagem para entendermos mais o processo obsessivo, Emmanuel diz que os aprendizes ali da hora que estavam com Jesus não souberam interpretar a simbologia da palavra legião. Que legião significava que eram muitos espíritos e representava a massa, né, esmagadora daquela cidade. Representa ainda hoje a massa esmagadora das pessoas que têm intenções inferiores, intenções criminosas, e isso existe em todo lugar, existia naquela época e existe até hoje. E legião, porque somos muitos, o Espírito não quis dizer o nome dele.
não importa o nome. Ali ele estava caracterizando a sua personalidade, né? Dando a sua característica. Legião, ele representava, então, todos os espíritos impuros que atormentavam aquela comunidade, porque a comunidade era toda sofria influência. E o Espírito revela, então, que ele não estava sozinho, que ele agia em grupo e que ali ele estava, como se diz, totalmente solto, porque todas as pessoas daquela comunidade davam aberturas incríveis para eles, né? Então, é exatamente como alguns espíritos muito malvados chegam aqui na nossa mediúnica e a gente diz a eles, geralmente é porque a gente pôs o nome de alguém na mesa para fazer oração e os mentores vão para junto daquela pessoa, vão na casa daquela pessoa, retira dali aquele obsessor, traz o obsessor, ele incorpora no médium. Incorporar também não é a expressão mais correta, né? Porque o médium já tem o espírito dele, ele não incorpora, ele aproxima, né? É uma ligação mente a mente, perispírito a perispírito. E ele diz, não adianta vocês me tirarem de lá. Alguns são tão bravios que eles chegam aqui amarrados. Eles chegam amarrados e são retirados e ficam aprisionados até se renderem a uma ajuda mais sutil. Então, quando isso acontece, devido ao fato de que o karma daquela família já está terminando, que eles já sofreram o que precisavam de sofrer para aprender alguma coisa, eles já estão prontos a serem libertados daquele processo obsessivo, então os espíritos são trazidos à força. À força. E eles dizem assim, pode me tirar de lá, mas nós somos muitos. Eu deixei um monte lá. Então, geralmente, um grupo de espíritos atacam um grupo de pessoas. Os obsessores, o terceiro ponto é esse. Os obsessores jamais poderiam entrar ou atacar uma manada de porcos. Esse fato, embora citado pelos 3 evangelistas, à luz da doutrina espírita, não aconteceu. Os obsessores jamais conseguiriam entrar no espírito de um corpo, de um porco. Espírito de porco, sabe aquela história do espírito de porco? Não existe espírito de porco. Então, essa teoria de que o espírito malvado pode influenciar um animal, um porco, é contrária a todas as probabilidades, é contrária a todas as leis da natureza, que o espírito pode entrar num corpo, até de uma pessoa. Ele não entra no corpo de uma pessoa, ele influencia de outra maneira. Então, os subjugadores solicitaram ao mestre que os mandasse para junto daqueles porcos, mas é impossível. Então, de fato, isso não aconteceu. É uma alegoria, é uma simbologia, conforme a gente já viu, eles estavam com raiva da legião romana e misturaram os fatos, né? Então, é uma alegoria destinada a caracterizar os pendores dos espíritos, que aqui a Bíblia chama de imundos, que nós podemos chamar de inferiores ou muito, muito inferiores. Então, nós todos podemos sofrer influência desses espíritos. E muitos podem ser subjugados por esses espíritos. Muitas pessoas. E na subjugação, as pessoas não têm consciência das suas atitudes. Olha o quarto ponto a ser levantado. Quem faz essa análise é Carlos Pastorino. Vocês conhecem? Qual o livro que ele escreveu? Enorme.
Minutos de sabedoria. Minutos de sabedoria. Ele era um padre, e como ex-padre, depois, porque ele começou a estudar mediunidade e não conseguiu casar as duas coisas, ele abandona o seminário e faz os estudos da mediunidade, e ele dedicou-se então a estudar profundamente a doutrina espírita. Ele nasceu em 1910, mesmo ano de Chico Xavier, e desencarnou em Brasília. Ele nasceu no Rio, desencarnou em Brasília em 1980. Então ele estudava muito a Bíblia, e ele dizia que chamou a atenção dele para a ação que o possuído pelo espírito imundo do cemitério teve quando viu Jesus. Ele chamou a atenção dele que logo que Jesus chegou, o obsidiado correu até Jesus. Ele foi até Jesus. E mesmo com toda a sua inferioridade, Pastorino também comenta que ele reconhece a grandeza de Jesus. Então, o que chama a nossa atenção agora é o fato de que quando as pessoas que estão sofrendo influência espiritual têm esses momentos de lucidez, de conseguirem perceber que estão dominadas por influências espirituais trevosas, quando as pessoas conseguem perceber que estão sendo obsediadas ou obsedadas, as duas terminologias parecem que estão corretas, quando elas percebem isso e elas mesmas buscam Jesus, buscam o templo religioso, bate às portas de Jesus, o processo de libertação já começa aí. Quando a pessoa está tão entregue à influência, o que ela faz? Os amigos dizem, você já pensou em procurar um socorro espiritual para essa sua doença? Se a sua doença está esquisita, os médicos não percebem nada e, no entanto, você está mal. Você já pensou em procurar uma ajuda espiritual? Outra hora, nos momentos de lucidez, elas emudecem e os familiares chegam, os amigos chegam, pedindo à pessoa que vá. O que a pessoa faz? Ela rejeita totalmente qualquer busca religiosa, e isso faz parte da obsessão. É o obsessor que não deixa a pessoa tomar a atitude de ir buscar. Então, os familiares, os amigos, é que tem que ir fazer essa busca e orar muito por aquela pessoa, trazer o nome para a mesa e, se possível, os familiares implantarem o evangelho no lar, a oração em conjunto, mesmo que aquela pessoa, que a vítima, não queira participar, até quebrar a barreira muito forte de influência e, finalmente, a pessoa aceitar a ir buscar ajuda. E quando elas vão buscar ajuda de uma forma enfraquecida, no dia seguinte elas podem acordar mais mal ainda, dormir mais mal ainda naquela noite, para no dia seguinte o espírito obsessor poder colocar na cabeça dela, viu, não adiantou nada você ter ido. Sabe? Então, as sutilezas são complicadas. Quando a própria pessoa caminha, o resultado é mais rápido. Quando os familiares caminham sem desistirem, o processo de cura acaba acontecendo, como nós temos visto acontecer aqui dezenas de vezes. E é um processo de libertação, a gente chama de processo porque ninguém tem a autoridade moral de Jesus, que realizava a cura com uma palavra: sai desse corpo. E a doutrina espírita oferece a cura como um processo, porque as pessoas que estão sofrendo a perseguição espiritual precisam ir a Jesus. Isso significa simplesmente vir e sentar?
e ouvir uma palestra? É claro que não é só isso. Se bem que enquanto isso acontece, os espíritos superiores estão tendo condições de trabalhar a favor daquela pessoa que está ali sentada e já começar a recolher os irmãos infelizes. Muita coisa é feita, mas ir a Jesus significa principalmente buscar entender os ensinamentos de Jesus, buscar a reforma íntima e com perseverança, com espírito de renúncia, buscar realmente esse crescimento espiritual. E alguma tarefa no trabalho na seara do mestre, alguma tarefa no bem. Essa é a receita. Os espíritos perseguidores não suportam a presença do amor, não suportam a presença da luz. Então, o obsidiado, Jesus pede ao obsidiado que volte para casa, e eu encerro lembrando que também foi assim com a irmã do Chico Xavier, que sofre um processo obsessivo violento, e o Chico diz assim: minha irmã voltou para casa. É interessante, eu percebi essa coisa aqui. Minha irmã voltou para casa perfeitamente consciente dos deveres que ela tinha que seguir. E ela seguiu. Ela casou-se, mudou para Sabará e por décadas ela foi reconhecida como uma dama da caridade daquela cidade, fundou um centro espírita maravilhoso que funciona até hoje, espargindo luzes, espargindo bênçãos e divulgando o Evangelho de Jesus. Não acabamos, não. O tempo é que acabou. Vamos ver se na próxima semana a gente conclui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.